Oi, vamos começar mais uma aula, a aula 10 do nosso curso, Leis da Linguagem Matemática, ou simplesmente Truques da Matemática. Vamos lá. Essa aula vai servir para a compreensão de todos os temas até agora, principalmente em conversão de unidades, etc. A gente vai aprender vários truques. Vamos lá. Operação com 10 a algum expoente. Estou com fone precário aqui, deixa eu ver se ele tá bom. Tá. Algum expoente. Expoente de base 10. Todo número multiplicado por mais ou menos 10, mais ou menos algum expoente. Se o expoente for positivo, a vírgula vai andar para a direita. Como a gente sabe, todo número tem uma vírgula. Mesmo que não apareça. Depois 5.500. A vírgula dele está aqui. Eu vou colocar o textinho, só para a gente complementar mais. Analisa a vírgula e anda para a direita contando as casas decimais a partir do expoente. No caso, se a gente contou 3 aqui no expoente, a gente vai andar 3 casas decimais. A vírgula vai parar depois. Qualquer coisa a gente complementa com 0. Vamos lá. Aqui está multiplicando por 10 a mais 3. A vírgula 1, uma casa, 2 casas, 3 casas. A vírgula pararia aqui. Então, 5.500 vezes 10 a 3, que é 1.000, vira 5.500. Se o expoente for negativo, é quase a mesma coisa, só que a vírgula vai andar para a esquerda. Vai ter o mesmo raciocínio. E qualquer coisa a gente vai complementar com zeros. Principalmente agora, por exemplo. Aqui o expoente está negativo. A gente vai dar 3 casas. Aqui a gente andou 1. 2. A gente tem que complementar com 0. 3 casas. Quer dizer, depois do 5, vem 2 zeros para formar as 3 casas. E a vírgula ela está aqui. Então, 0, vírgula, os 2 zeros que eu falei, o 5. E todo o resto ele vai entrar dentro da... Vai entrar como se não tivesse essa vírgula aqui, digamos assim. Sim, todo número dividido por 10, mais ou menos o expoente, é a mesma coisa. É o mesmo que multiplicar por um expoente negativo. No caso, esse caso aqui, ele vai servir também para cá. É a mesma coisa. Vamos para o próximo assunto. Todo número puxa a vírgula do 10. Eita, puxa o expoente do 10. Vamos lá. Número, a gente vai ter um número vezes 10 algum expoente. Se a gente puxar a vírgula para a direita, a gente adiciona 1 ao expoente. No caso aqui a gente tem 72. A gente vai puxar uma casa, a vírgula, uma casa para a direita. No caso vai ficar 7,2. E a gente vai somar 1 ao expoente do 10. No caso, 9 mais 1. Então vai ficar 7,2. 10 a 10. A gente também pode fazer o inverso. No caso, aqui a gente está somando ao expoente. Aqui a gente está tirando do expoente. No caso, a gente retira 10 e multiplica por 0. Né? Enfim, a explicação eu acho melhor do que o textinho. 4,12 vezes 10 a 10. A gente vai tirar 2 casas. No caso, a gente retirou menos 2 aqui. Então,
A gente vai andar para a direita. Aqui a gente andou para a esquerda. Aqui a gente vai andar para a direita. Então, uma casa, duas casas. Porque aqui a gente retirou duas. Então, 420 vezes 10 menos 2. No caso, 412, desculpa, vezes 10 a outra. Números. Representação de termos. Ou refatoração ou decomposição. Números pode ser representado por uma multiplicação ou uma decomposição. Representação por multiplicação, número vezes 10 algum expoente. Números inteiros vezes 10 algum expoente. Vamos lá. O número será... vou pegar aqui um exemplo. O número ele será a quantidade de casas decimais que a gente contou diferente de zero. Se será... colocamos os números inteiros até onde contamos diferente de zero após a vírgula. E zeros à esquerda ignoramos. No caso, esse número aqui, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 casas. No caso, vai ficar 1. Se a gente contou 5 casas, o expoente do 10 vai ser o 5. Já falando aqui, que até onde contamos será o expoente. Então, a gente contou 5 casas. Então, o 10 vai ser multiplicado por 5. E o resto dos números, diferente de 0, eles vão para após a vírgula. Aqui, após a vírgula. Então, 54 ele vai ficar após a vírgula, porque a gente também contou ele no 10 assim. Aqui eu tenho 2. Coloquei até de cores diferentes. 3 zeros, 3 zeros. 2 vezes 6 zeros. Bem fácil de entender. Aqui a gente tem que contar o número de casas decimais. No caso, temos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, temos 3 vezes 10 a menos 4. A gente retira o 3 e multiplica por 10 a menos 4. No caso, isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. No caso, isso aqui serve para os números que são menores que 1. No caso, menores que 0. No caso, é 0, anotação científica. A notação científica, a gente tem que expor o número como sendo um número de 1 a 10. E sendo multiplicado por 10 a algum expoente. No caso, eu tenho 2000. Aqui tem 4 zeros. Aqui tem 4 zeros. No caso, 2 vezes 10 a 4. Aqui temos 4 casas decimais. Então, temos 3 vezes 10 a menos 4. Aqui é o mesmo exemplo lá de cima. Temos 1,54 vezes 10 a 6. E números. E é basicamente isso a notação científica. Você vai usar muito dos conhecimentos de puxar a vírgula e também de multiplicação. Números decimais e transformação de números decimais em uma fração. No nominador, para o nominador, a gente vai ignorar a vírgula e manter os números que são diferentes de 0. No caso, diferente de 0, aqui a gente tem um 8. A gente tem um 8. E a gente tem 3 casas decimais. No caso, 10 a 3. As casas decimais serão assim, denominador.
o denominador será a quantidade de casas decimais que tem. O expoente será a quantidade de casas decimais. No caso, aqui tem 3 casas decimais. O denominador será 10 a menos 3. Ou 10 a 1000. É muito importante essa compreensão. 10 a menos 3 é 10 a 1000, no caso. 10 a 3 a gente pode entender também como 10 com 3 zeros. Isso já foi falado antes. Vamos fazer outro exemplo aqui. Então, vamos contar quantas casas decimais temos. Temos 3. 3 casas decimais. Você viu que eu contei até com 3. Então, a gente retira esse 3. A gente ignora qualquer número que seja diferente de 0. 3 vezes 10 a menos 3. 1,44. A gente ignora qualquer número diferente de 0. Aliás, colocamos todos os números diferentes de 0 no nominador, que no caso é 144. E a gente conta o número de casas decimais, que no caso são 2. 10 a 2. No caso é 144 dividido por 3. A gente também pode fazer representação por multiplicação. No caso 4, ele pode ser representado por 2 vezes 2. Ou 27, 27.000, no caso é 27 vezes 1000. Ou 27 vezes 10 a 3. Representação por fração. O 5 ele pode ser representado como 10 dividido por 2. Representação por decomposição. No caso, decomposição é uma técnica que a gente usa em MMC. A gente pode pegar esse 4 e usar a técnica do MMC. No caso, o 4 será 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. E o 128 será 2 a 7. E dá o 128. A gente também pode fazer uma representação por propriedade operacional. No caso, como potência, a gente tem 10A vezes 10AB. A gente pode fazer como 10A mais B. Por exemplo, se a gente tem 5 a 5, a gente pode representar como 5 a 3 vezes 5 vezes 2. No caso, fazer o inverso dessa propriedade. Aqui a gente está somando, aqui a gente está meio que decompondo essa soma. Uma propriedade de raiz e de potenciação. Aqui é a propriedade principal de potenciação e de raiz. No caso, há um expoente E sobre R, o R será a raiz e o E será o expoente. A gente também pode fazer como o expoente multiplicando o A pela raiz. No caso, 64 raiz de 2, sim, aqui tem um 1, porque qualquer número ele tem um expoente. Como a lei dos termos falam. Qualquer número ele tem um expoente. No caso, mesmo 64, o expoente dele é 1. Então, a gente pode representar o 64 como 1 sobre 2. Leis dos números decimais. Todo número decimal ele pode ser transformado em uma fração.
No caso, a gente já tocou nisso aqui. E eu não vou repetir. Por isso que eu coloquei esses símbolos aqui. Potências de números decimais. Uma casa após a vírgula. O número do expoente será o número de casas decimais. No caso, se a gente tem 0,2, a gente vai contar duas casas. Colocar o resultado. Uma, duas casas. Se a gente tem 0,3, a gente conta uma, duas, três casas. Operações. Na multiplicação, por exemplo, a gente tem 12 vezes 2.400. A gente pode fazer 10 vezes 2.400 mais 2 vezes 2.400. Isso a gente está meio que fazendo uma distributiva. Até nesse segundo exemplo a gente vai ver melhor isso. 41 vezes 12. 41 vezes, entre parênteses, 10 mais 2. A gente aplica o chuveirinho, que é o seguinte. Então, 41 vezes 10, que é 410. 41 vezes 2, que é 82. Fica mais fácil de fazer a conta, que é 410 mais 82. 492. 7 vezes 22. A gente pode fazer 7 vezes 20. A gente aplicar a distributiva. Mais 2. É igual a 7 vezes 20. Vai dar 140. Mais 2 vezes 7, que é 14. 154. Onde eu estava? 35 vezes 9. Esse 9 a gente pode representar como 10 menos 1. No caso, que fica mais fácil. 35 vezes 10 é 350. 35 vezes menos 1 é menos 35. No caso, a gente subtrai 350 de 35, que vai dar 315. 42 vezes 15. No caso, a gente pode fazer 42 vezes 10, vezes 10, que dá 420. A gente fez 6 vezes 10, a gente descobriu quanto é 10%, a gente multiplicou por 10%. O que é isso? A gente faz mais 50%, que seria o 5. Mais 50% disso. Acho que deu para entender. A minha explicação não está muito boa. Desculpa. Mas vamos lá. Caso a gente vai somar esse 420 com a metade de 420, que é 210. E dá 630. 8 vezes 1,7. Caso a gente pode fazer 8 vezes 1 mais 0,7. A gente pode multiplicar o 8 por 1, que dá 8. E o 0,7 vezes 8. O 0,7 vezes 8 dá 5,6. 5,6 mais 8, 13,5. Dividir. Essas são... você vê que aplicar uma distributiva às vezes facilita muito a questão. E a divisão. Sim, isso aqui eu aprendi com o professor Caio. Ele é muito bom. Vocês deveriam procurar a página dele. Divisão. Que é o 225 dividido por 90. A gente pode representar toda divisão é uma fração. A gente pode, como tem no quadro de frações, a gente pode multiplicar ou dividir. E o resultado será o mesmo. No caso, aqui a gente dividiu por 3.
deu 75,30. Dividiu por 15 e deu 7,2. Que é igual a 3,5. Esse 933. O que a gente vai fazer aqui é dividir. É meio que aplicar uma distributiva. Por exemplo, aqui 900 a gente vai dividir por 3, mais 33 a gente vai acrescentar esse dividido por 3. E somar os resultados. No caso, 900 dividido por 3 é 300, mais 33 dividido por 3 é 11. Então, 300 mais 11, 311. Operações, porcentagem, finidade. Porque porcentagem tecnicamente não é considerada uma operação. Mas a gente usa muito no cotidiano e na prova do Enem vai ter muito. Equivalência entre taxa unitária. Taxa unitária a gente pode representar como esse 0,5, que seria a mesma coisa que 50%, e seria a mesma coisa que 50 sobre 100. Aí temos a seguinte relação. A gente tem uma equivalência entre taxa unitária, fração percentual e porcentagem. A gente pode transformar uma na outra sem problema nenhum. E eu coloquei vários exemplos aqui para você aprender a transformar sem precisar fazer a conta. No caso, 50 dividido por 100 daria esse 0,5. Aqui está por 10, mas está errado. Vamos lá. 50% de 80 é igual a 50 sobre 100 vezes 80. Esse de a gente pode entender como uma multiplicação de 80 ou e também é igual a 0,5, que a gente chamaria de taxa unitária. Isso aqui é uma fração percentual, isso aqui é uma porcentagem. 0,5 de vezes 80. Isso aqui é muito prático para quem vai fazer uma conta na calculadora. Vou dar alguns exemplos aqui. Se eu quero saber 50% de 80, vou multiplicar por 0,5, 40. Se eu quero saber 25% de 100, por exemplo, vou multiplicar por 0,25. 25. Eu quero saber 25% de 80. Não coloquei multiplicado. 80 vezes 0,25. 20. Você vê o quanto é útil as taxas unitárias. Sim. A gente tem que, por regra, casas decimais são porcentagem. No caso, 100% é 1. No caso, uma maçã. 150%, que seria 1,5, seria uma maçã e meia. Por exemplo, eu tenho algo custa 100%. R$100. Eu quero fazer um aumento de 50% nele. Vou multiplicar ele por 1,5. Que dá 150. É a mesma coisa que eu falar que eu quero multiplicar duas vezes ele, 200%. Multiplico por 2. Ou
Se eu tenho algo que custa R$100, quero multiplicar por ele por 2,5, dá 250. Isso é aplicável a qualquer número. Se eu colocar um número mais fácil, ser mais simples de entender. Vamos lá. Sim. Como vocês vão saber que... Primeiro, vou explicar o que é o que é uma fração. Esse porcento significa literalmente por 100. Porcento por 100. Então, 5 por 100. O resultado é 0,5. Se fosse 7, seria 0,07. Se fosse 8, 0,08. Se fosse 9, 0,09. Então, você não precisa decorar tudo. Você só precisa aprender o esquema. Isso aqui que você pode cortar. 25%, 0,25. 50%, 0,5 ou 0,50, dando mesmo. 56%, 0,56. 100%, 1. 150%. No caso, você pode entender como uma maçã e meia. 1,5. Se eu quisesse fazer uma maçã e 80% de uma maçã, 1,8. Ou uma maçã e 70% de uma maçã, 1,7. Você pode aplicar essas regras aqui para cá, entendeu? Se eu quero duas maçãs, que é no caso 200%, 2. Porcentagens simplificadas. 10% é você pegar o número, no caso, se fosse 100. A gente pega o 100 e divide por 10. Se a gente quer 5%, aqui é fácil de fazer na calculadora. Mas quando a gente está em prova, a gente não tem uma calculadora. E aqui é mais fácil de fazer na cabeça. Dividir algo por 10 é mais fácil. Por exemplo, 160 dividido por 10 é 16. Então, 5% será 10% de alguma coisa dividido por 2. Como 10% é mais fácil de fazer de cabeça, é só pegar os 10% de alguma coisa e dividir por 2. E 1% será o 10% vezes 10 a menos 1. No caso, a gente vai voltar uma vírgula. 25% será 50%, no caso metade, dividido por 2. A gente 25% de 1000. A gente pega 50% de 1000, que é 500, divide por 2, 250. Ou também a gente pode pegar o total e dividir por 4. E daria a mesma coisa, 250. 75%. Isso aqui é uma simplificação de fração. A fração irredutível de 75 é 3 quartos. Isso aqui é bom decorar porque aparece muito. Em 40%, a gente pega 10%, descobre quanto é 10% de alguma coisa e multiplica por 4. Também serve para 30%. 30%, né? É uma coisa geral. Isso aqui é mais uma coisa analítica. No Enem vai passar muita questão analítica. Inicialmente, 12 minutos. Passou a 21 minutos. No caso, a gente aumentou 9 minutos. 75% de 12 minutos. A gente também pode ver como uma divisão do coeficiente. A gente pode fazer um coeficiente de proporcionalidade. No caso, seria o menor pelo o maior dividido pelo menor. Ou a gente também pode pegar esse 9 pelo 12. Para a gente ter um coeficiente de aumento, entendeu? E comparar com outras coisas. Inicialmente, 12 minutos, aumentou. Então, o que eu falei agora, de coeficiente de proporcionalidade. E vamos lá.
porcentagem terminada com zero e número terminado com zero. A gente pode cancelar o zero com zero. No caso, multiplicar 30% de 120. Cancela esse zero com zero. 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. 20% de 40. Cancela esse zero com esse zero. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. 60% de 60. Cancela o zero com zero. 6 vezes 6, 36. E outros. 21% de 80. Aqui a gente vai ficar meio que uma distributiva. A mesma coisa que a gente fez nas outras operações. A gente pega 20% de 80, 20% de 80, que é 16, e 1% de 80, que é 0,8. E a gente vai somar os dois, que é, no caso, o resultado será 16,8. Multiplicação. Tem alguns truques que são bem comuns. Dividir ou multiplicar por 5. Multiplicar por 5. No caso, se a gente for multiplicar por 5, a gente pode multiplicar por 10, dividir por 2. No caso, 35 vezes 10 é 350, dividido por 2, 175. De cabeça é mais fácil de fazer. Sim, dividir por 5. É a mesma coisa que multiplicar por 2 e voltar uma casa decimal. No caso, voltar uma casa com a vírgula. No caso, 15 vezes 2 é 30. Se a gente volta uma casa, é 3. Multiplicação por 0,5. No caso, 50%, pelo que a gente viu em porcentagem. A gente pode pegar um número e dividir por 2. No caso, 50%. A gente está aqui fazendo o quê? Dividindo por 2. 50%. 30 dividido por 2. Aqui seria 15. Eu não vi esse detalhe. Vamos lá. Dividir por 0,5. A gente quer dividir um número por 0,5, a gente vai multiplicar esse número por 2. 15 vezes 2 é igual a 3. Igual a 30. Dividir. Vamos fazer esse teste. Sei que eu tô pegando o tempo do vídeo, mas vamos fazer esse teste. Colador não precisa fazer isso. Aqui é 30. 15 por 2. É 15. Sim, vamos lá. Ajeitei. Deve ter algum erro que deve passar. Por causa que foi hoje que eu ajeitei isso aqui. Ajeitei entre aspas. Porque eu fui apertar só. Sim, aqui estão os produtos notáveis. Produtos notáveis. Temos aqui um caso zero, que é um. E não, o caso é só para mostrar um detalhe. A gente tem A vezes B ao quadrado, a gente pode fazer A vezes, esse vezes estaria aqui, vezes B ao quadrado. Todos os outros são somas, ou soma, enfim, soma é adição, subtração. Produtos notáveis é mais uma fórmula que você tem que decorar. E A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Esse 2 está multiplicando o A e o B. Aqui é a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Isso aqui são meio que fórmulas que você tem que decorar. Esse ponto e esse ponto. Esse ponto e esse ponto. Esse ponto. Análise. Sim.
Análise de gráfico. Eu vou falar só um pouquinho. Tipo, eu passei muita coisa sobre porcentagem. Vocês têm que se lembrar de como fazer um coeficiente. Coeficiente de proporcionalidade. Pegar o maior pelo menor. Para saber o que é mais, o que é menos custoso. E ou pegar a taxa de aumento também, comparar pelo valor inicial. Sim, sim. Aqui são passos. Ó, primeiro você lê o finalzinho da questão, no caso, o que ele pede na questão. Isso é uma coisa básica do Enem. E você vai marcando os números. O terceiro passo é pensar em como você vai resolver. O quarto passo é resolver. E o quinto passo é reler a última pergunta para ver se você marcou a coisa certa. Então é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.